Voltamos ao vivo de novo. Caiu a internet de novo, então a gente vai fazer a transmissão aqui da maneira que a gente vai conseguindo. E a gente vai falando ao vivo aqui e vai conversando um pouquinho. Como é que você estava falando então, Thiago? O que é importante para nós então? O importante é o carro, porta-mala, enfim, tudo aquilo que você estava falando, né? Na verdade, o mais importante é você entender para que você vai usar aquele carro. Certo. Né? Como eu te disse, de repente, poxa, você tem uma família com 2 filhos. Certo. Como é que você vai comprar um carro 2 portas, por exemplo? Como é que você vai comprar um carro hatch para carregar um carrinho de bebê, mala das crianças? Não dá. Era isso que a gente estava falando sobre entender de fato o que o cliente precisa. Perfeito. Na teoria, era para o consultor de vendas estar auxiliando. Perfeito. Né, o cliente nessa hora, mas nem sempre é assim que acontece. Então, o importante é que você que está aí nos assistindo já chegue para comprar o carro já com essa ideia do que você precisa. Porque geralmente o pessoal vai lá porque gostou do carro, achou bonito. Tá. E como eu disse, de repente a estética é algo para você deixar em último plano. Tem muitas outras coisas que são mais importantes se você está entendendo antes de decidir sobre a sua compra. Perfeito. Quando a pessoa vai comprar um carro, quero mandar um beijo para Cláudia Cremasco. Cláudia, beijão, obrigado pela audiência. Aproveita e compartilha aí nas páginas também, Cláudia, porque a gente já voltou. Nós fizemos 2 vezes aqui ao vivo, caiu, mas a gente está aqui. Nós estamos aqui tentando levar a internet. Se cair, a gente volta ao vivo daqui a pouco de novo, tá bom? Quando vai comprar um carro, por exemplo, um carro usado, quais são os detalhes importantes da pessoa que vai comprar um carro usado? Aí é a parte mais complicada. Por quê? Porque aí a gente estava falando até então sobre atendimento, né? Perfeito. Agora já não é mais só atendimento, aí envolve muitas outras coisas. Não só da qualidade do carro, né? Tá. Tem muitas coisas que você precisa saber para se calçar. Quais são elas, por exemplo, para que a gente possa entender? Principalmente, a primeira delas é não ir sozinho, tentar comprar um carro seminovo, usado, se você não conhece nada de carro. Tá. A chance de você ser passado para trás é muito grande. Por exemplo, hoje estão fechando o cerco contra aqueles picaretas, né? Pessoas que voltam a quilometragem de carro. Acontece muito isso, então você precisa tomar muito cuidado, saber onde você está pisando. Conhecer sobre a concessionária, a loja que você está indo comprar. É importante estar presente, não comprar só na internet, que tem muita gente que está fazendo ver anúncio na internet, mas ir no local físico é importante, né? De repente você pode até ter sorte, comprar pela internet e fazer uma boa compra, mas a chance é pequena. Tá. Eu acho que é importante que você vá até a concessionária, que você peça o laudo cautelar. Tá? O que é o laudo cautelar, para a gente poder entender também? Há um tempo atrás se mexia muito mais em quilometragem, adulterava tudo, trocava motor. Hoje o laudo cautelar é para te prevenir disso. Olha, né? Que bacana. Mas ele também não tira 100% das chances de você ser enrolado. Tá. Por que acontece? Vou te dar um exemplo. Você comprou um carro e rodou 100 mil quilômetros. Perfeito. Sempre foi seu. Tá. Antes de você vender esse carro, você foi lá e colocou 50 mil. Ninguém nunca vai descobrir. Como é que você colocou 50 mil? Você foi lá e baixou, por exemplo. Tem algumas lojas que não deveriam, mas que fazem isso. Perfeito. Por exemplo, uma loja que mexa com velocímetros, vai lá e coloca 50 mil no seu carro. Tá. E você faz a vistoria depois disso, a pessoa nunca vai descobrir. Perfeito. Mas aí existem outros meios. Por exemplo, você gosta de cuidar de carro, certo? Eu conheço você há um tempo. Você fez todas as revisões da concessionária. Você não se atentou a isso, simplesmente foi lá e colocou 50 mil quilômetros. Mas no teu manual está marcando lá que você fez a última revisão com 80 mil quilômetros. Perfeito. Como é que você me explica? Passou o carro na fonte da juventude? Não tem como. Então esse é só um detalhe. Existem muitos outros que é importante que você tenha alguém que conheça. Por exemplo, uma simples embreagem mais gasta, um pedalzinho da embreagem ali. Né? Olha que dica importante. O carro tem 20 mil quilômetros. Aí você olha aquele pedal da embreagem todo comido. Você fala, tem alguma coisa estranha aqui. Volante, tem muitas coisas que entregam, né? O pneu, ele tem a data de fabricação. Pneu tem data de fabricação? Eu não sabia disso, olha. Data de fabricação. Antes de continuar, quero mandar um beijo pro Paulo César Ruff.
Paulão, beijo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Quero mandar um beijo pro Christian Joseph. Esse tá sempre aí, né? Esse é parceiro, esse é nosso. Esse consultor conheço há 8 anos e hoje me dou o luxo de só pedir carro com ele. Ele faz a melhor compra. Isso aí. Olha, obrigado, bacana. Aí ele faz uma pergunta aqui: documentos, vistorias, débitos, quando alguém conhece, nos livra das armadilhas. É importante isso também? Com certeza, era aquilo que a gente estava falando, né? Quando você tem alguém que conhece, e aí eu eximo o vendedor. Porque, Perfeito. veja bem, vamos colocar no lugar do vendedor? Vamos lá. O cara tá lá, tá precisando de emprego, aí ele entrou numa loja. Tá. Aí o dono da loja foi lá e baixou a quilometragem. Dificilmente ele vai falar, aqui eu não vou trabalhar. O cara tá precisando, levar o sustento para casa dele. Tá certo? Perfeito. Então não dá para você contar que o vendedor vai chegar para você e vai falar assim, não compra esse carro porque esse aqui foi mentido. Ele não vai fazer isso. Ele não vai jogar contra o time dele. Perfeito. Você entendeu? Então é importante que você tenha alguém de confiança, um mecânico, por exemplo. Perfeito. Na verdade, existem vários indícios que de repente o cliente, com a leiguice dele, não vai conseguir identificar. Perfeito. Mas quando você leva alguém que é do ramo, que entenda disso, eu acho que ajuda muito. Perfeito, bacana. Aí você estava falando, pedal da embreagem é um caminho, né? Volante, de repente, é uma outra situação. Também é outro. Quais outros detalhes que as pessoas precisam olhar? Aí você falou da validade do pneu, olha que importante, eu nem sabia. Pneu não só pela validade, mas, por exemplo, você está olhando um carro, o carro tem 20 mil quilômetros. Tá. Aí você olha, o pneu está quase no final. Tem alguma coisa de errado. Tá. Né? O cara foi lá, ele mexeu na quilometragem, mas ele não se atentou ao pneu. Perfeito. Né? O pneu você está com 20 mil quilômetros no seu carro e o pneu está no final. O pneu dele é de 40, 60, às vezes até 70, dependendo do carro. Então isso também é um detalhe. Bacana, olha, que importante. Você tem que ficar de olho. Ficar de olho, isso é importante. Quando o cara vai comprar, hoje, na onda do calor que tem sido feito, o cara vai comprar um carro com ar-condicionado. O que o cara tem que verificar o carro quando ele vai comprar um carro com ar-condicionado? Na verdade, quanto a isso, não há nada que você tenha que se atentar muito. Apenas, quando você compra um carro, é direito teu de que ele seja entregue a você com tudo aquilo que ele tem de opcionais em perfeito funcionamento. Perfeito. Então, se está escrito lá que ele tem ar-condicionado, tem que te entregar o carro com ar-condicionado funcionando. Perfeito. O que é legal é que você faça uma higienização, né, nessa parte, que o pessoal não se atenta muito a isso, tá, Wesley? O pessoal não liga muito para essa parte. Tem filtro para você trocar, mas nada de muito em especial. Se te prometerem um carro com ar, direção, vidro e trava, o carro tem que estar com ar, direção, vidro e trava funcionando. Perfeito. E aí as lojas, quando você compra de particular, é muito mais difícil de você exigir que ele venha com tudo isso entregue, né? Ou é por lei que quando você compra de alguém tem que estar tudo funcionando, ou não? Ou são mais as lojas que são mais obrigados? Assim, a loja ela fala muito num prazo de 3 meses ou 3 mil quilômetros para motor e câmbio. Tá. Mas a gente sabe que na verdade não é só isso. São 3 meses para qualquer defeito que tenha no carro. Se uma bateria acabar, a concessionária tem que trocar essa bateria para você. Olha, tá? Agora, da pessoa física, quando você compra de pessoa física, eu não entendo muito bem dessa parte de leis, né? Mas eu acredito que você fica muito mais vulnerável, porque acho que não tem alguma lei que te proteja. Se eu comprar um carro teu e esse carro quebrar, eu acho que você não tem que me pagar isso. Nunca passei por uma situação dessa. Perfeito. Né? Eu só trabalhei em concessionária, então nunca tive esse tipo de problema. Nas concessionárias que eu trabalhei, sempre em lugares idôneos, e a gente nunca teve esse tipo de problema. Até porque, Wesley, hoje cada esquina tem uma concessionária, uma loja de carros. Então é importante que o lojista, o cara que tem uma loja, que tem uma concessionária, que ele cuide do seu cliente, né? Se eu for mal atendido numa loja, eu dou 3 passos e caio em outra. E assim, é muito difícil você conquistar um cliente, mas perder é muito fácil. Tá, olha que detalhe importante. Acho que quanto a isso que você está falando de pessoa física, não tem muito o que falar. Olha, você que tem dúvida aí, manda seu recado para cá. Você que quer tirar alguma dúvida, como comprar um carro, como olhar, onde olhar, o Thiago está aqui para tentar ajudar e tentar tirar essas dúvidas, né? Porque a paixão do carro, a paixão do brasileiro é o carro. O brasileiro ama muito carro, né? O brasileiro gosta de comprar carro. Antigamente você via muito carro antigo na rua. E hoje você só vê carro novo andando na rua, né? Por aí. Que as pessoas estão trocando cada vez mais. Até pelas facilidades que tem hoje para o carro zero, Wesley. Hoje você ouve muito falar em taxa zero, né? Juro zero. E isso ajuda muito, né? Alavanca muito as vendas.
há pouco tempo atrás a gente tinha o IPI 0, né? Perfeito. Redução de IPIs também ajudava muito, mas hoje as montadoras, de um modo geral, estão oferecendo ao cliente taxa 0. Olha. Você dá de repente o teu carro como entrada e financia uma diferença em 12, 18, 24, 36, às vezes até em 48 vezes sem juros. Olha. Aliás, com taxa 0, né? Taxa 0. Acontece muito do cliente chegar na loja e falar assim, eu vi um anúncio de taxa 0, você está me fazendo um cálculo aqui, pelas minhas contas está dando R$1.000 aqui no valor total. Porque o cliente ele quer o seguinte, eu vou financiar 10 mil em 10 vezes, ele quer pagar 10 de mil. Mas não é assim. Taxa, juros 0 é sem juros. Mas o que acontece? Existem algumas taxas que o banco cobra e não tem o que fazer. Por exemplo, a SET, que é o custo efetivo total, né? Antiga TAC. Geralmente ela gira em torno de R$600 a R$1.000. Então essa taxa você vai ter que pagar. Tá? E é obrigatório mesmo, lá pelo financiamento. É obrigatório, Wesley. Algumas pessoas, às vezes você atende advogado e tal, e diz que não é. Eu até hoje, em 10 anos vendendo carro, não vi ninguém ser ressarcido dessa taxa. Tá. Outra coisa que você precisa ficar atento, existem dois modelos de financiamento, né? Tá. É o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, tá. E o leasing. Né? Você sabe explicar qual que é a diferença dos dois, até para quem está nos assistindo? Bom, de uma maneira prática, o leasing ele fica no nome do banco, né? Tá. Como se fosse uma concessão. Você vai usar aquele carro, quando você terminar de pagar aquele carro, ele vai passar a ser seu. Correto? O CDC ele vai ficar no teu nome. Só que o CDC ele tem uma incidência de imposto que chama IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Tá. Então, vamos voltar a falar da taxa 0. Tá. Se você fez lá em 10 vezes sem juros, financiou 10 mil em 10 vezes sem juros, no CDC você vai pagar, além da TAC, o IOF. Isso não é juros, tá, gente? Isso é taxa. Aliás, isso é um imposto que você paga para o governo. Tá? Então, o vendedor, a concessionária, não tem culpa disso. Isso aí a gente paga para o governo. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. O leasing não tem. Então, se você tem lá, você vai financiar 10 mil, tá. Vai financiar 9 mil e a TAC é R$1.000, você vai pagar 10 parcelas de 1.000. Olha que interessante. Então você está vendo qual é a diferença que tem aí entre o CDC e o financiamento. Você sabe que lá nos Estados Unidos, eu estava conversando com a minha prima esses dias, só se usa leasing. Por quê? Eles pagam carro, o valor é barato, é um valor simbólico de um aluguel, e no final, ao invés deles ficarem com aquele bem, eles trocam o carro, quem vendeu, a concessionária recebe aquele carro de volta e ela bota para revenda lá para quem quiser comprar depois do período do leasing. E lá o hábito é usar leasing, não é usar CDC. Mesmo que ele tenha, o americano, mesmo que ele tenha dinheiro, ele compra no leasing. No leasing. É que no Brasil o seminovo ainda tem um valor. Sim. Né? Às vezes o pessoal até reclama, nossa, mas eu paguei 40 no meu carro, estou entregando por 28, perdeu muito. Você tem que dar graças a Deus que no Brasil o seminovo ainda tem um valor. Lá fora ele não tem valor nenhum. É verdade. Então por isso que o pessoal usa o leasing. Ele usa, não serve mais para ele, aí quem compra mesmo são o pessoal de baixa renda, né? Tá, porque aí você acaba fazendo esse trabalho. Porque aqui o carro as pessoas consideram como um patrimônio, né? Como um bem. E lá fora não, né? Lá fora não. Lá fora é um bem de consumo. Um bem de consumo para se utilizar. Utilizou, joga fora. Utilizou, joga fora. Joga fora. Teoricamente é isso daí. E aí a pessoa está sempre andando com um carro novo, com um carro do ano, um carro bacana, mas pagando sempre muito pouco, né? E sempre paga muito menos do que a gente aqui. Dizem que no Brasil você paga algo em torno de 60% do carro em imposto. 60% do carro imposto? Além do IPVA, que já é um absurdo, além do IOF, quando você financia, você paga, tem uma incidência de 60% sobre o valor do carro. Por isso que lá fora é muito mais barato. Carros pequenos, médios e grandes, quando o consumidor vai comprar, ele tem algum detalhe importante para esse tipo de carros que ele vai olhar ou não? O carro pequeno tem algum detalhe diferente? Ou todos os carros de diversos tamanhos ele tem a mesma característica, que são os detalhes que você olha, são sempre os mesmos? Não, eu acho que isso não vai mudar. Não vai mudar? Não vai mudar. Tá. Se é pequeno, se é médio, se é grande, os riscos que você corre são os mesmos sempre, né? Então você tem que estar atento aos mesmos detalhes, independente do tamanho do carro, tamanho do motor, isso não importa. O ano do carro importa mais, né? É óbvio que quanto mais usado, você tem que ter mais atenção, né?
Perfeito. Aí o Carlito Fussi, ele coloca aqui, ó: o leasing é realmente um contrato de locação com a intenção de compra. Caso a pessoa queira ficar com o carro, deverá fazer uma transferência para o seu nome, indicar um terceiro comprador. Olha que bacana. O Carlos é o que tem a loja, né? É o que tem a loja. Ele sabe como é. Bacana. Dá um trabalho, quando é leasing, ele sabe como é que é. Não, bacana. No passado a gente sempre assim teve uma onda muito forte de comprar com leasing porque era muito mais barato, né, lá atrás. Sim. Aí depois foi compra em dólar e aí assim por diante veio fazendo toda essa mudança, né? Quando a pessoa vai comprar um carro usado, vamos falar dos carros usados, é importante olhar motor do carro? É o coração do carro. É o coração do carro, claro, mesmo? Com certeza. Aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? De você de repente levar um cara que é especialista. Porque, Wesley, o vendedor que está ali, vamos falar assim, puxa, o cara, vamos falar que ele tem a obrigação de te alertar. Ele não é um mecânico. Eu fiz vários cursos na minha vida durante esse tempo que eu sou vendedor, mas é um curso muito superficial. Tá. Né? Então, assim, é interessante que você leve um profissional da área, uma pessoa de confiança que possa te ajudar. Realmente o motor é muito importante, é a parte mais cara do carro. Quando ele não tem um mecânico, tem alguma situação que ele pode olhar no motor para tentar identificar se tem algum tipo de problema ou não? Ele tem que olhar o óleo, se o nível está baixo, se está grosso, fino. Essa diferença eu não sei. De verdade, eu sempre comprei carro, mas se você falar assim, esse óleo é grosso, esse óleo é fino... É muito difícil, Wesley, porque o que pode acontecer? O funcionário pode ter trocado o óleo. Tá. A gente fala de aspecto do óleo. Vou te dar um exemplo. Um carro hoje com motor flex, utilizado só no álcool, ele não escurece o óleo. O óleo está sempre claro. Então como é que você vai saber? A gente sempre olha e fala, nossa, o óleo está escuro, está na hora de trocar. E não é assim. Você pega um carro flex utilizado somente no álcool, ele não escurece o óleo. Então é muito difícil. A única maneira de você realmente tirar todos os riscos é levar um profissional da área para ver essa parte de mecânica, né? Tá. Nessa parte de compra de carro, o pessoal está tentando me ligar aqui, tá todo mundo tentando atrapalhar, mas faz parte, nós estamos ao vivo é assim mesmo, tá? Quando você vai comprar um carro, olhar os amortecedores também é um item de segurança importante? Com certeza é importante. Em alguns carros é um absurdo de caro. Só que você pode falar um negócio? Ninguém olha. Ninguém. Eu não lembro um cliente que falou assim, deixa eu ver os amortecedores, deixa eu dar uma volta para testar. Não olha. De um modo geral, não olha. Nem me faz o trabalho. Ele está falando, ele sabe como é que é. Mas geralmente o pessoal não olha, viu, Wesley? Mas deveria se atentar muito mais a isso. Porque quando, assim, até para a pessoa que vai comprar um carro e vai olhar o amortecedor, ela não levou um profissional, ela vai bater o olho. No amortecedor, ele dá algum sinal que está desgastado ou não? Como você olhou lá no pedalzinho e tal? Ou você tem que olhar se ele tem algum tipo de vazamento, coisa do tipo, não? Vazamento é fácil de identificar. Na verdade, qualquer vazamento de óleo é fácil de identificar porque, né, você passa a mão ali, você consegue identificar. Perfeito. Isso é um indício. E o outro é exatamente no conforto, né? Você só vai saber andando. Então, com o carro você consegue perceber. É importante testar o carro, então. Você dar uma volta com o carro, sentir se ele está duro, se ele está... Eu sou a favor de você fazer test drive até em carro zero. Hoje, Wesley, você vai comprar um apartamento... Em carro zero também? Claro. Por quê? Wesley, se a gente for falar na categoria de carro hatch premium, eu te falo aqui pelo menos 5 bons carros. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, Onix, Tá. Argo, novo da Fiat, muito bom. New Fiesta, Peugeot 208, modelo novo, bacana pra caramba. Olha, ele tá dando algumas dicas aqui. A gente está falando em qualidade de produto, tá? Depois a gente pode entrar no mérito de revenda, porque eu sei que deve ter um pessoal... a gente vai... Mas, enfim, tem muitas outras marcas, né? Na Volkswagen está chegando agora o novo Polo, né? Então tem muito carro bom. Então, como é que você vai saber se aquele carro é realmente o que você quer? Você tem que andar. Ué, você vai comprar um apartamento hoje, não tem um test drive? Não tem o decorado lá? Tem o decorado. Então, você compra um apartamento lá? Sem estar olhando, não. Não. Então por que você vai comprar um carro sem andar? Tem que andar. Você acabou de comprar um carro recentemente. Você fez test drive? Fiz test drive. Tem que fazer, não tem? Que testar. Isso pra ver se eu gostava do carro. Ainda mais o seminovo. O seminovo tem que ter muito mais atenção. Perfeito.
Porque imagina, você vai lá, aí você quer comprar um carro seminovo para economizar, correto? Perfeito. Se você puder, você compra um zero. Exato. Aí você quer comprar um seminovo porque você quer economizar. E de repente você vai lá e compra um problema. O carro vive na manutenção, então é importante que você veja isso antes. E não compre na emoção. Os carros importados. Quais são as pegadinhas que ocorrem nos carros importados? Porque a gente quer comprar um carro novo e a gente falou da revenda. Carro importado é mais difícil de fazer revenda? Na verdade, as pessoas confundem, né? Tá. Importado. A gente estava falando do Peugeot, né? A gente Tá. na brincadeira. Deixa eu arrumar aqui para a gente poder falar um pouquinho melhor. O pessoal considera que é um carro importado, mas não é. Eu trabalhei, a gente não combinou nada de falar de marca, nada, mas eu trabalhei 5 anos na Peugeot. Mas pode falar aqui, a gente não tem problema não. Pode eu divulgar, gosto muito da marca. Tá. Se a gente for falar de qualidade, não tem o que falar. Uhum. Todo mundo já aprendeu a fazer carro, Wesley. Tá. Todos eles usam o mesmo padrão para todos. A gente fala assim, eu não vou comprar esse 208, um exemplo. A gente está falando de Peugeot. O amortecedor, quem fabrica, é Cofap, Monroe, são os mesmos que fabrica para Fiat, Chevrolet. Se você pegar as peças, são todas do mesmo fornecedor. Então, assim, o carro tem qualidade. O que acontece, a gente estava falando dessa marca aí, né? Às vezes acontece de ter um certo preconceito. Tá. Isso atrapalha muito na revenda. Tá. E a gente está falando de Peugeot, falando de carro importado, muitos carros da marca Peugeot, Citroën, Renault, não são importados. Tá. A gente ficou com isso na cabeça, porque o que acontece? Acho que em 94 foi quando o Collor liberou para entrar as outras montadoras aqui no Brasil. Exato. Até então só tinha Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Então tudo que não é Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet, o pessoal fala que é importado, e não é. Você pega um Peugeot, por exemplo, ele é fabricado aqui, em Porto Real, no Rio de Janeiro. Bacana. Né? Você pega, como falar, a Citroën, feito na mesma fábrica. Na mesma fábrica? Uma fábrica gigantesca que eu conheci. Inclusive tem a fábrica de motores. Poucas montadoras têm a fábrica e fabricam o seu próprio motor. Bacana. A PSA, Peugeot Citroën, fabrica o seu próprio motor. Bacana, olha que... Então, assim, você estava falando de cuidados, né? O que acontece é que geralmente a manutenção é mais cara. Tá. Mas se a gente for falar em qualidade, o carro que você comprou, ele é importado, né? Sim, esse é importado. Você sabe a diferença. O cara tá podendo, né? Você percebe, você nota a diferença na qualidade do seu carro. Então, assim, nem sempre é um problema. Você quer comprar um carro importado? Legal, compra esse carro, mas tenha certeza de que você vai pagar por aquele conforto que você está tendo. Você escolheu aquele carro, quando você for fazer manutenção, você vai pagar um pouco mais caro, né? Com isso, vai aumentar também o valor de seguro, né? E isso acaba influenciando lá na frente. A gente não compra carro para vender, mas a gente também não vai casar com ele. Perfeito. Então é importante que você saiba disso, né? Lá na frente você vai perder um pouquinho mais. Quando você vai comprar um carro, é importante também olhar o seguro? Claro. Você tem que olhar toda a parte financeira. Não adianta nada você comprar um carro e de repente você vai cotar o seguro, você não pode pagar. Acontece muito isso daí, viu, Wesley? O pessoal compra e aí a parcela lá R$1.000. Só que ele fala assim, coube os R$1.000 no bolso dele. Perfeito. Ele fala, beleza, é esse carro. Só que ele esqueceu que ele vai ter que abastecer, ele esqueceu que isso é uma máquina que vai quebrar, ele esqueceu que ele tem que pagar seguro, porque não dá pra gente ficar sem seguro aqui. Aí você faz uma parcela de R$1.000. Aí você vai ver, o seguro ficou 400 a mais por mês. E aí, como é que faz? Você sabe que eu tive uma surpresa quando eu comprei um carro lá atrás. Eu tinha comprado um Tida. Pô, eu fiz um negócio. Prata. Lembra desse carro. Olha, rodei, viu? Aquilo é a bola que eu rodei. Aí eu fui ter uma surpresa quando eu fui fazer o seguro. A primeira cotação, um absurdo. Aquilo lá quase me caiu de costas. Eu falei, caraca, velho! Então, mas eu, como vendedor, não deveria ter caído, mas eu também já caí nessa. Hoje eu te falo isso com propriedade, não só de ver vários clientes passando esse aperto. Eu já passei por isso. Comprei uma vez, uma Montana, né, um carro utilitário, entrou na loja e falei, é esse, vou trocar. Achei linda a Montana, comprei. A hora que eu fui fazer o seguro, não consegui. Não consegui fazer o seguro. Olha. Então você tem que ficar atento a isso também. Perfeito. Olha, você viu que são dicas importantes aqui para você levar no seu dia a dia. Quero mandar um beijo para o Gilson Rosa. Ele coloca aqui, ó, excelente profissional, confiança e credibilidade. Parabéns. Valeu, Gilson. Obrigado. E hoje a gente está aqui no Bate-Papo de Terça com o Thiago Moreno. Ele que é consultor de veículos, que compra e vende carro já há mais de 10 anos. E hoje você continua fazendo esse métier, né? Continuo.
Na verdade, eu gosto muito de vender carro, como eu já disse, mas eu tenho um outro sonho e eu estudo para isso, né? Então, eu optei por sair da concessionária hoje para estar estudando, para ter mais tempo para estudar, mas eu não consegui parar com esse negócio de comprar e vender carro. Tá no meu sangue aqui, entrou e eu não consigo parar. Então eu continuo fazendo isso, não na concessionária, mas continuo comprando e vendendo carros. Bacana. Fábio Paixão. Fábio, beijão para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Coloca assim, ó, quando vamos fazer um test drive e ocorre um sinistro, sou o responsável pelo pagamento ou a concessionária faz o seguro desse carro que cobre esse tipo de ocorrência? É a obrigação da concessionária ter seguro do test drive. É a mesma coisa, você funcionário da sua empresa, você vai manusear um equipamento e você quebra. É responsabilidade da empresa arrumar. Tá. Então, você não corre esse risco. Eu espero que você nunca passe por isso, Fábio. Você nunca ocorra um sinistro com você, mas pode ficar tranquilo. Pode andar à vontade que tem seguro. Tem seguro. Todos eles têm seguro. Olha, que bacana. Eu já trabalhei em concessionária que não tinha seguro. Mas isso eles assumiam um risco e nunca, jamais vão cobrar de cliente. Já aconteceu, tá? Já vi cliente bater carro na saída da loja, inclusive, mas não tem o que fazer, é um risco que eles correm. Você sabe que o cara tira o carro zero, sai empolgado, ele não olha direito porque ele está empolgado com o carro, aí de repente ele está ali, na saída da concessionária vem um louco e bate. Já aconteceu. Você acredita? Acredito. Em 10 anos, às vezes, todas as situações que você falar já aconteceu. E assim, a gente tem, geralmente na concessionária tem todo esse suporte, tem o despachante, tem o seguro, né? Tem uma corretora de seguros. E uma vez aconteceu na Peugeot, inclusive. Ofereceram seguro, ele falou, não, eu não vou fazer, eu nunca fiz. Ele saiu, uma Kombi velha, atravessou a lateral do carro, ele voltou lá, dá para fazer o seguro ainda? Mas não dava mais, né? Tá certo. Perca total no carro. Você tá vendo aqui? Então, quanto é importante? Você está tirando o carro de lá, o seguro é importante. Por quê? Para se ocorrer algum sinistro, você tá ali e ter cuidado com isso que é importante, né? Ser coberto, porque às vezes você vai gastar um dinheiro, às vezes fala, é gasto. Não é gasto. É uma segurança e uma prevenção que você tem quando você usa o seguro, né? A gente faz para não usar, né? Mas é que nem quando você compra plano de velório, né? Você faz para não usar. Eu ia falar do plano de seguro de velório, já foi pior. Você faz para não usar, mas tem que fazer. Não dá, porque o que acontece? A gente corre o risco de ser roubado. Aí às vezes você não faz porque fala, eu me garanto dirigindo. Você pode até se garantir. Mas você encontra um louco aí, ó, dirigindo bêbado, vai lá e bate no teu carro, e aí? O cara vai embora. Já aconteceu comigo também, viu, Wesley? O cara bateu, um carro velho, o cara não fez seguro, e aí, como é que você vai cobrar o cara? Não tem o que fazer. Perfeito. Qual que é a diferença entre esses tecidos que nós temos hoje aí dos bancos de carro? Você sabe dizer? Ou assim, o cara vai comprar, eu vou comprar um banco de couro ou vou comprar um banco de tecido? O que é mais importante para a pessoa, de repente? Então, acontecem várias situações. Tem gente que compra um banco de couro, um carro, e manda colocar banco de couro, ou escolhe com um banco de couro, às vezes por preciosismo. Eu quero ter um banco de couro no meu carro. E às vezes ele nunca teve, então ele não sabe. Eu, por exemplo, não gosto. O que acontece? No calor fica muito quente. No frio fica gelado. Se você não der manutenção, ele trinca inteiro. O que acontece? Banco de couro tem que dar manutenção? Tem que dar manutenção. Existe óleo para você passar. É verdade? Verdade. Que tipo de óleo que você passa no banco de couro? Para quem está nos assistindo e de repente tem seu banco de couro lá e nunca tratou. Então, na concessionária eles têm um fornecedor específico. Mas eu já ouvi de vários clientes que tem um olhinho que eles compram no mercado mesmo, Johnson, hidratante, e passa. E tem que passar, porque passou 1 ano, 2 anos, se você não der manutenção, ele dá um aspecto de muito mais velho do que é. Antigamente, as montadoras colocavam um banco de couro nos carros, uma stop. E aí ele era couro de verdade. Ali você podia usar à vontade, você entregava o carro, tava daquele jeito. Hoje eles usam muito o couro sintético, né? Então você precisa da manutenção, senão ele fica feio. E essa manutenção no couro, ele vai de quanto em quanto tempo, você sabe falar? Olha, o interessante é que você passe 1 vez por mês, você faça essa hidratação ali no couro. 1 vez por mês? 1 vez por mês. Então dá trabalho você ter um banco de couro? Não dá muito não. Você compra ali aquele olhinho e com algodão você passa, com uma flanela você tira o excesso. Não dá trabalho. Eu realmente não gosto por aquilo que eu te falei. Eu acho que fica muito quente, é desconfortável, né? No calor que nós temos aqui no Brasil.
E no frio também fica muito gelado. Hoje em dia tem muito, as montadoras estão investindo muito nisso, né? Nesse aspecto, nesse acabamento, e envolve também o banco de couro. Tem muito tecido que é muito mais bonito que banco de couro. Agora o banco de couro tem uma praticidade que os outros não têm, né? Caiu alguma coisa ali, principalmente quem tem criança, né? Derrubou alguma coisa, você passou um paninho, tá limpo, né? Os tecidos não, o tecido já mancha. Olha, o Carlitos Futs, ele coloca aqui, ó, óleo Johnson é o melhor. Aí já deve ter usado. Bacana. Não, é assim, é um investimento barato, né? Tá. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Se você comprar um carro com banco de couro, tem que fazer Tem que hidratar, tem que cuidar. Banco de tecido, tem que ter algum tipo de cuidado também? Principalmente para quem tem o carro, porque você compra e vende. Aí tem que fazer uma higienização também constante, né? Porque acho que as pessoas não pensam nisso, né? É que na verdade quando o cliente chega para comprar o carro já está todo feito, né? Tá. Então ele não sabe como é. Mas eu costumo fazer isso. Em todos os carros que eu compro, eu mando higienizar. Porque é importante, né? Tá. Você às vezes entra num carro, aquele banco todo manchado, todo sujo, um aspecto ruim, né? Tá. Então é interessante. O cliente pode fazer, tá dando essa manutenção no carro dele também. É um pouco mais caro do que a manutenção no banco de couro, nesse caso, né? Tá. O pessoal cobra aí, em média de 100 a 300 reais para fazer uma higienização interna. Mas é importante. É importante, né? É importante. Aí você acha que para quem tem um carro com tecido de pano, pelo menos uma vez por ano é importante fazer isso? Fazer uma limpeza? Depende muito do uso, né? Tá. A gente estava falando aí, você pega uma família que tem 2 crianças, vai comer e derruba. Então, às vezes você tem que fazer com um espaço de tempo bem menor. Tá bom. A troca de óleo na pessoa que está comprando um carro lá, ela já sai da... Quando ela compra um carro usado, é importante ela já comprar e fazer a troca de óleo ou não? Assim, em todas as concessionárias que eu trabalhei, a troca de óleo é feita sem o cliente pedir. Tá. É obrigação fazer. Por quê? Como a gente falou no começo do nosso bate-papo, eles são obrigados a dar a garantia. Então imagina se funde um motor porque eu não troquei um óleo. E custa 90, 100 reais. Para concessionária até um pouco menos. Então esse é um tipo de coisa que o pessoal troca. Verifica-se correia. Só que o que acontece? Tem muitas lojas que vão na sorte. Não troca, deixa por conta do cliente. Aí o cliente também não troca. E ele comprou, é importante ele fazer essa troca? Se ele comprou? É importante. Você comprou o carro seminovo, tem que estar atento à quilometragem, né? Tá. E é importante que você faça essa manutenção, principalmente da correia dentada. Correia dentada também? Muito, muito pior. Por quê? Acontece em muitos casos, Wesley. Se estourar uma correia dentada, o prejuízo que você vai ter não é só trocar a correia. Ele, como se dizem genericamente, atropela-se as válvulas, né? As válvulas do carro ali. E aí você tem que trocar, tem que fazer toda aquela retífica na parte de cima do motor, é drástico. Tem que trocar. Uma correia dentada, Wesley, olha que detalhe, custa em média R$80. Você vai trocar o esticador, dependendo do carro, vamos falar, uma média de R$300. E se estourar o seu carro, você vai gastar de 3 mil para cima. Então é importante. Tem 10%. Tem validade a correia também? Tem validade. Você sabe dizer quando? Depende muito do fabricante. Tá. Mas mais ou menos de 60 mil quilômetros rodados ou 3 anos. Trocar a correia dentada a cada 3 anos ou a cada 60 mil quilômetros. Porque senão, se ela estourar... Se ela estourar, atropela as válvulas. aí o prejuízo vai ficar grande. Tá certo. Assim, tem montadora que tem essa troca com 80 mil quilômetros. Por exemplo, na Peugeot se troca com 80 mil quilômetros. E hoje tem muitos carros já que não tem mais correia dentada, né? Usa corrente de comando. Aí esse você não precisa trocar. O que é essa corrente de comando? Até para quem está nos vendo, quem está nos assistindo, para poder entender, que eu também não entendo nada disso. A correia dentada ela é feita com um material parecido com uma borracha. Tá. E ela se desgasta muito mais rápido. A corrente de comando é igual uma corrente de bicicleta, por exemplo. Então ela é muito mais rígida. Você até tem que trocar, mas a troca é com um período de tempo muito maior. Bacana, olha aqui quanta informação importante. Olha, para quem está nos assistindo, hoje com o Thiago Moreno, falando um pouquinho sobre compra de carro, quais são os detalhes importantes que ele precisa observar, que você está vendo. Você viu que ele está dando várias dicas aqui na compra do carro.
Então, se você vai comprar um carro usado de uma forma, se você vai comprar um carro zero também é de outra forma. Olhar, é importante olhar pneu, como você tinha falado, olhar o amortecedor. Pneu que ele falou aqui, que eu não sabia que pneu tem validade, tem data, tem data de fabricação. Data de fabricação. Até o cinto de segurança tem. Cinto de segurança tem também? Cinto de segurança tem data de fabricação. Tem a data de fabricação que você consegue olhar se o carro está dentro das garantias ou não. Diz com aquilo que estão te oferecendo. Que estão te oferecendo, né? Hoje, quando a pessoa compra um carro, que tipo de vistoria que ela precisa fazer, que é obrigatória ou não? Ou para ela se precaver? Quando você vai... Vamos falar se você vai trocar o seu carro. Você obrigatoriamente tem que fazer uma vistoria cautelar. O que é essa vistoria cautelar, até para quem está nos assistindo agora poder entender um pouquinho? Existem alguns pontos, aqui em Campinas, tem muitos, né? Aqui em Campinas tem um monte, mas é obrigatório em todo o território brasileiro. Você tem que fazer uma vistoria cautelar. Você tem um perito que vai avaliar o teu carro, ele vai olhar tudo para você. Tudo que você, como leigo, não sabe, ele estudou para isso. Então ele vai verificar se a numeração de chassi está batendo, se o motor não foi trocado, se os vidros têm o chassi marcado, se o carro não foi remarcado, uma série de coisas para dizer que aquele carro tem procedência. Se ele não é produto de furto, né, de roubo. Então tudo isso vai constar na cautelar. Se você fizer a vistoria cautelar, você vai aí tirar 90% das chances de comprar um carro aí adulterado, né? Enfim. Tá. Essa vistoria, ela obrigatoriamente ela vai constar o número de chassis nos vidros, né? Obrigatoriamente. Vai constar. Vai constar. Ela pode até aparecer lá que, por exemplo, o para-brisa não tem numeração do chassi, mas ela vai estar marcado lá. O que acontece? O para-brisa é normal, cair uma pedra e trocar, e quebrar, né? Então você tem que trocar. Tem muitas outras coisas que são mais importantes, como a numeração do motor, do câmbio, né? Tudo isso vai estar constando ali, né? nessa vistoria, para saber se aquele carro não teve o motor trocado. E às vezes o cliente ele não quer fazer, ele não acha justo, porque essa vistoria ela tem um custo, né? Aqui em Campinas o pessoal cobra aí na média R$300, R$250. 300 conto, velho. É caro, mas o que acontece? Você, quando você vai vender o teu carro e a concessionária exige que você faça, é importante até para você. Porque, por exemplo, você vendeu aquele carro para a concessionária tal em 2012. Aí você fez aquela vistoria mostrou que enquanto aquele carro esteve na sua posse, não tinha nenhum problema. Olha que bacana. Mas aí você vendeu e aí em 2017 alguém vai bater na tua porta e fala, poxa, esse carro aqui foi seu, ó, tá com o motor trocado. Como é que você explica isso? Fala, olha, não tem que explicar nada. Quando eu vendi o carro, eu fiz a vistoria e o carro estava sem nenhum problema. Olha, você viu que dica importante que ele está colocando aqui? Que na vistoria, quando você tem essa vistoria e você guarda ela, qualquer problema que tenha para frente, você consegue aí se ausentar de problemas futuros, como ele colocou. De repente a pessoa trocou o motor do carro. Se a pessoa trocou o motor do carro, porque qualquer problema que deu, ela tem que andar com a nota fiscal junto também, então. Na verdade, você não precisa andar com a nota. Você precisa, com a nota fiscal, mais alguns documentos, enviar para um despachante. Eu aconselho a fazer pelo despachante, que é mais prático. E ele vai fazer a substituição do número do motor no documento. Você não precisa estar portando aí a nota fiscal, até porque não seria cômodo, né? Então ele faz a substituição no documento. É muito difícil acontecer isso, mas se acontecer, a substituição é feita lá no Detran mesmo, e você não precisa ficar andando com a nota fiscal. Bacana, aí você fica sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Ó, aí no laudo, o Carlitos Fussi coloca aqui, ó. O Carlos Fussi. Carlito, porque é nosso amigo, né? Tá lá. Carlos Fussi Carlito. Ó, no laudo cautelar, vê-se também a parte de passagem por leilão. Seja ele de recuperação, de financiamento ou colisão. Primo, espero estar ajudando. Com certeza, Carlito. Ó, quer mandar dicas para cá, Carlito? Manda dica para cá também, que aqui a gente está fazendo um bate-papo. Nós estamos fazendo um bate-papo para divulgar e ajudar as pessoas também a estarem visualizando. Então quer dizer que sai no leilão também? Sai na vistoria se o carro é produto de leilão, tanto de colisão, como o Carlos disse, como de financiamento. O que acontece? Um carro aí, produto de leilão ou de financiamento, recuperado de financiamento. Por exemplo, você comprou um carro e você não conseguiu pagar. Perfeito. Aí sofreu busca e apreensão. Esse banco que financiou o carro para você vai fazer um leilão, certo?
Só que o que acontece? Esse carro, ele vai valer em média 30% a menos do que um carro manual. Que não foi leiloado. Entendeu? Então você precisa ficar atento. Poxa, se ele for de leilão, eu não posso comprar? Pode, mas compre com a ciência de que ele vai valer em média 30% a menos de mercado. E corre o risco de muitas seguradoras não fazerem seguro desse carro. É verdade? Por quê? Ela não faz por quê? E quando faz, ela faz como 70%. Porque, veja bem, você comprou um carro que foi leiloado, certo? Tá. Você pagou 70%. Perfeito. Aí você é um picareta. Você foi lá e deu perca total nesse carro para receber os 100% do seguro. Faz lógica. Você está entendendo por que a seguradora não vai segurar 100%? Tá. Porque senão ela vai abrir precedentes e vai ter muita gente fazendo isso. Compra o carro por 70%, compra o carro por 70%, dou um jeito de dar PT, de sumir com o carro e recebo 100%. Entendeu? Então por isso que não tem. Olha, você sabe que eu nunca tinha olhado por esse lado dos carros de leilões. E eu nunca tinha feito essa matemática. Se o cara começar a fazer isso, ele vira mina de ouro, né? Vira, em pouquíssimo tempo. Todo mundo só vai sair comprando carro de leilão. Mas com certeza, hoje tem isso porque alguém já fez. E já fez muito. Já aconteceu bastante. Tá. Carro, pintura do carro, é importante olhar também? É importante. Como é que se olha a pintura do carro? Isso é muito difícil, cara. Eu lembro até hoje, quando eu entrei na primeira concessionária, o meu gerente ele olhava assim e falava, tá vendo que esse carro aqui? A gente estava avaliando um carro por uma possível troca. Ele falava, essa lateral foi pintada. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, ele é louco. Eu estou fazendo essa pergunta porque desde que eu me conheço como gente, o cara bate o olho e fala assim, não, esse carro foi pintado. Cara, mas você tenta bater o olho e enxergar e não vai. Eu demorei uns 5 anos para entender. Tá. Então não tenta entender. É melhor que você leve o funileiro aí. Tá ficando caro a compra do carro, né? Tem que levar o mecânico, o funileiro. Mas infelizmente, que acontece? Tem algumas pessoas que fazem funilaria que qualquer leigo olha e vê que está diferente. Mas assim, uma funilaria bem feita, eu não vejo problema nenhum. Eu já comprei carro sabendo que já foi retocado, mas desde que seja bem feito, não tem problema nenhum. Pode acontecer, você está saindo de casa, o portão eletrônico fechar, né, e ralar a sua lateral ali, você não vai perder o carro, não vai perder valor por causa disso. Só faça num lugar que tenha procedência e que faça um bom trabalho, não tem problema nenhum. Você tem um carro que foi refeito aquele serviço. Perfeito, olha, você viu que é importante. Então, ele coloca carro, quando tem alguma manutenção, levar em bons locais para manutenção devida e correta, né? As vistorias que a gente estava falando, cautelar, agora vai virar obrigatório. Eles têm um equipamento que eles colocam e medem a espessura da pintura e sabem se aquele carro foi repintado ou não. Como? Não, peraí. Vamos repetir de novo. Como é que é a história? Tem um aparelho. Muitas lojas de vistoria já tem hoje. Eles encostam na pintura do carro e esse aparelho consegue medir a espessura daquela tinta. E é muito difícil você copiar da montadora. Na verdade, eu diria impossível, né? Então, ele consegue informar que aquela peça foi feita uma repintura em cima. E isso consta no laudo. Olha que bacana. Então, vai ser obrigatório daqui para frente o laudo cautelar? Vai ser obrigatório o laudo cautelar. Na verdade, hoje, para troca de carro já é obrigatório. Para documentação, é obrigatório só o laudo de transferência, que é mais barato. Geralmente custa 50% aí da vistoria cautelar. Porque nessa vistoria de transferência, não há necessidade de fazer aquela consulta, por exemplo, para ver se o carro é de leilão, se o motor foi trocado, se aquele carro foi roubado ou não. Na vistoria de transferência não aparece isso. Ela só vê as condições do carro. E agora ela vai ficar mais criteriosa ainda. Porque o que acontece? Antes, quando você ia documentar, licenciar o carro, você fazia uma vistoria no Detran, né? No poupa-tempo, em algumas cidades tem. Cidade que tem poupa-tempo era feito num Detran, no poupa-tempo. Hoje, essa vistoria de transferência, eu estava conversando essa semana passada com um rapaz que faz vistoria, vai constar nessa vistoria agora, eles vão poder reprovar essa vistoria caso não tenha, por exemplo, o pneu em condição de uso. Hoje a vistoria não vê isso. Ela não olha? Não, hoje não olha, mas vai ser obrigatório. Passou uma reportagem semana retrasada, se não me engano, no Fantástico. O pessoal estava alugando o pneu para você fazer vistoria.
Peraí, como é que é alugar? O brasileiro é artista, né? Você tem um carro, pneu careca, mas você não vai trocar de pneu agora. Aí você aluga do borracheiro, coloca os pneus ali, vai lá, faz a vistoria só para o seu carro passar, depois você volta lá e devolve os pneus pro cara e pega o seu. Que maravilha! Olha, o importante do pneu é por causa da segurança. Se você precisar pisar no freio, você tem a borracha para poder segurar. Com chuva, se você tiver um pneu careca, você não vai frear, você vai ficar deslizando. Então, isso é importante, a troca do pneu constante, né? Com certeza. É que assim, de um modo geral, o pessoal pensa muito pouco, às vezes, na segurança. Nos Estados Unidos, ABS airbag é obrigatório há quase 30 anos. Bacana. Agora, no Brasil, foi virar lei em 2014. Se o brasileiro fosse tão ligado à segurança, isso já teria virado regra aqui há muito tempo atrás. Perfeito. E só foi virar regra agora em 2014. De 2014 para cá, qualquer carro que você comprar já tem ABS e airbag de fábrica. Bacana. Ó, eu quero só, o Thiago vai ficar aqui com a gente aqui, porque eu tô aqui onde a gente está gravando hoje. Eu pedi para uma rotaractiana chamada Clara, para que ela viesse aqui com a gente, para poder falar um pouquinho do projeto que ela está desenvolvendo, Thiago. Então eu vou pedir licença para você. Vem cá, Clara, vem aqui. Não, fica aqui. Ela vai sentar aqui. Vem cá, Clara, senta aqui junto com a gente aqui para poder falar. Ela que é interactiana. Rotaractiana. Ela já foi interactiana junto com a gente. Né, Clara? Manda um beijo para todo mundo, fala oi. Oi, um beijo para todo mundo. Bacana. Vamos falar um pouquinho do projeto que você está fazendo. Qual que é? Vamos lá. Então, o projeto começou que foi o Rafael e o Bruno do Rotaract de Valinhos conheceram o Luiz Gustavo, que é um menino que tem 5 anos, quase 6 já, 5 anos e 11 meses. Enquanto ele estava fazendo, o Luiz Gustavo estava fazendo terapia ocupacional, na verdade ele faz vários tipos de terapia, porque ele tem uma doença que chama risotomia dorsal. A risotomia dorsal tem uma outra palavra. Perfeito. E essa doença limita a movimentação dele. Tá. Tem uma cirurgia que pode, eles ficaram sabendo dessa cirurgia, tem uma cirurgia que pode ajudar ele a se movimentar. Só que essa cirurgia era R$60 mil. Aí eles 60 mil? 60 mil reais. E eles não tinham nem 5 mil reais. Então, quando eles conheceram, foi esse ano, então precisava em uns 3 meses juntar isso. Perfeito. Conseguiram abaixar para 50 mil, só que o Luiz Gustavo tem que fazer a cirurgia logo no começo de novembro por causa da idade, e ainda falta 4 mil para poder fazer a cirurgia, e depois precisa pagar mais 20 mil, depois que ele fizer a cirurgia. E eles fizeram um projeto para arrecadar dinheiro, aí nesse projeto conseguiram arrecadar esses 26 mil para poder fazer. E estão precisando ainda, arrecadar até a cirurgia esses 4 mil e depois para poder terminar o resto. Bacana. E o que vocês estão fazendo agora para poder ajudar? Agora tem uma rifa que é R$5 cada e ganha um vale, daqueles vales tipo vale presente de R$80 no Starbucks ou no Applebee's, a pessoa que ganhar que escolhe. E também aceita doações, né? Tá aceitando doações para quem Então vamos por etapas. Quem quiser assinar a rifa, como é que vai fazer? Pode entrar em contato comigo, né, Clara, pelo meu telefone. Vamos lá, fala o telefone. 19 99507 1264. Vamos repetir de novo, é o DDD 19. Isso. 99507 1264. Tá. Que eu posso combinar para encontrar a pessoa e entregar, ou então por depósito, né, se ela preferir, igual o Rotariano fez. Perfeito. E também pode entrar em contato com o Rafael se quiser fazer alguma doação, até se quiser fazer, além da rifa, que a rifa é mais fácil comigo, e a doação com o Rafael. O telefone dele é 19 também. 998 18 1902. Vamos repetir de novo? 998 18 1902. Perfeito, bacana. Então, para quem quiser fazer doação, para quem quiser participar da rifa, para quem quiser contribuir, então tá faltando R$4 mil. Vamos fazer uma força para todo mundo que está nos acompanhando, está nos assistindo, para poder ajudar o Luiz Gustavo, né? Ele tem uma página no Facebook, as pessoas podem entender um pouquinho? Acho que não tem, mas ele, para explicar mais um pouco, ele é de Campinas, né? Tá. A família dele veio
tem uma parte da família que vem do Nordeste, mas ele nasceu aqui de Campinas. Aí o pai dele trabalha como cozinheiro, só que eles tentaram já fazer vaquinha naquele site de vaquinha, tentaram arrecadar em todo esse tempo e não conseguiram. Ele faz vários tipos de terapia. Ele foi o único com a terapeuta lá que nunca faltou em uma sessão. Bacana, olha quanto é importante a dedicação também, né, do paciente para estar lá. A gente tem vários amigos aqui, nós fazemos vários trabalhos aqui, eu já fiz entrevista com o pessoal de mucopolisacaridose também, que a dedicação para o tratamento ela é importante. Então, amigos, vamos ajudar. O Rotaract está aqui, está a todo vapor. Eu, como rotariano, quero também contribuir, vou ajudar. E você já pode garantir o número da rifa que a gente vai estar ajudando e vai estar contribuindo também, tá? Inclusive, se entrar em contato com o Rafael, ele tem uma... Para quem não é de Campinas, assim, para encontrar, tem uma conta do Rotaract que pode depositar. Perfeito. Então é só entrar em contato. Para quem não conhece o Rotaract são os jovens do Rotary que fazem um mundo cada vez melhor e estão engajados aí em atividades sociais para ajudar o mundo inteiro. Clarinha, beijão, obrigado de coração e com certeza o pessoal vai estar ajudando e depois eu vou colocar aqui os telefones, os recados para quem quiser ajudar e contribuir, tá bom? Beijão, Clarinha, obrigado, tá? Então manda um beijo para todo mundo aqui, ó. Um beijo, pessoal. Obrigado, né? Obrigada. Então tá bom, valeu. Então a gente vai voltar agora com o Thiago. Eu só pedir essa licença para vocês porque isso para nós é importante. Fazer o trabalho social também e ajudar, né, ao próximo. Thiago, para a gente poder caminhar aqui para o nosso final, o que você acha de mais importante que as pessoas precisam estar observando na compra do carro? O Carlito Fusto tinha colocado aqui, ó, importante é ver se não foi substituída a peça na repintura. Se for repintura não tem problema, né? Ele coloca aqui alguns dos detalhes, né? Depende, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se alguém bater no teu carro hoje, independente do amassado que tiver, a seguradora vai mandar trocar essa porta, vamos falar assim, né? Então, nesse caso, você faz a substituição da peça inteira e não tem problema. Não sei se o Carlos quis dizer, por exemplo, quando você tem uma avaria na longarina, por exemplo, que é a estrutura do carro. Longarina? O que é isso? Vamos entender um pouquinho, porque a gente está falando com um monte, e tem um monte de mulher que está nos assistindo que às vezes precisa entender o que é longarina. Acendeu o alerta. Vamos lá. A longarina, pessoal, ela faz parte, ela dá a estrutura do carro. Tá. Né? Na verdade, todas as peças do carro vêm e são encaixadas ali, né? Perfeito. Como posso explicar melhor, genericamente, para o pessoal entender? É a base do carro. Tem uma carro. barra que vai do início do carro até o seu final. Tá. Né? É ela quem dá forma ao carro, da estrutura ali, né? A carroceria ela vem por cima da longarina e as outras peças vão sendo unidas ali na lataria do carro, né? Na estrutura do carro. Mas a longarina é a parte mais importante aí do carro. Uma vez avariada, toda vez que você fizer a vistoria, se você tiver a longarina do seu carro aí avariado, vai constar lá na vistoria que foi avariado. Olha que bacana. Provavelmente você vai ter uma perda aí de valor no seu carro, considerável. Olha que importante. Olha, você viu que são várias dicas que a gente está dando aqui para a gente poder falar um pouquinho de como você comprar um carro, né? Observar o valor do carro, olhar o seguro, que é importante, olhar o pneu do carro, olhar os desgastes nos detalhes do carro, né? Para saber se um carro foi pintado inteiro, você tem que olhar nos detalhes, nos cantinhos também ou não? Tem muito detalhe, é que assim, aquilo que eu te falei, tem muito funileiro que é bom no que faz. Então, se o cara faz um trabalho muito bem feito, a gente que trabalha na área vai olhar e vai saber ver, mas para o cliente, não. Mas isso também, como o Carlos estava dizendo, não é o mais importante, né? O importante é que se foi repintado e foi bem feito, não tem problema nenhum. Né? Se você pegar um carro aí 2005, 2006, dificilmente ele não vai ter uma peça repintada, né? Por uma série de fatores, aquilo que a gente estava falando. Pode, por exemplo, você pode ter o seu capô. Se você anda muito na estrada, não sei se é o seu caso, se você pega muita estrada, tem aquelas pedrinhas que vão batendo no capô. Você não bateu o teu carro, mas fica feio, vai surgindo aquelas né, marquinhas no capô. Então o pessoal repinta. Então é muito difícil você pegar um carro 2005, 2006, 2010 que não tenha uma peça repintada, né? Acidentes acontecem, é normal. Então, como o Carlos disse, você não vai perder, seu carro não vai desvalorizar se aquela peça
se aquele serviço foi bem feito, né? Perfeito. E o Carlos está lembrando bem ali que é o esqueleto do carro, né? Que é como fala? Longarina. Longarina, tá certo. É a espinha dorsal, ele disse ali. Perfeito, tá certo. E para a gente poder caminhar para o nosso final aqui, Thiago, antigamente se olhava muito extintor, hoje não mais, né? Não é mais. Esses detalhes não, foi extinto. Na verdade foi muito estranho isso daí. Porque, na verdade o carro sempre teve extintor. Tá. Eu não lembro muito bem, mas acho que uns 2 anos atrás eles trocaram e disseram que seria obrigatório um tal de extintor ABC. Perfeito. E aí, como virou obrigatório, o pessoal começou a cobrar um absurdo, acima de R$100. Quando não era obrigatório, custava 30. Depois que virou obrigatório, passou de R$100. E todo mundo foi lá e correu para colocar, porque quem não tivesse seria multado. E 2 meses depois, extinguiram. Não tem mais extintor. Você não é mais obrigado a andar com extintor no teu carro. Nem o ABC e nem o outro. Se o carro pegar fogo, deixa pegar. Deixa pegar. Salva o pessoal e deixa o carro pegar fogo. Põe seguro no carro. Põe seguro. Olha, eu vou falar para você que eu já tive um problema com um carro que pegou fogo e o extintor me ajudou muito. Opa! Tô derrubando. Acidente. Já aconteceu. Tá vendo que acidentes acontecem? Acidentes acontecem. Tá aqui, ao vivo. Carro, põe película no celular. Põe película no celular, vamos poder já fazer. Aconteceu de pegar fogo num carro na minha frente. E o cara não tem extintor. Eu desci do carro com o meu extintor e apaguei. Bacana. Mas hoje não é mais obrigatório. Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente hoje, com quem anda com carro, porque carro é muito plástico hoje, né? É muito tecido, é muito... que se pegar fogo, vai arrastar. Às vezes até, você falou do plástico... Fibra, né? Na verdade chama polipropileno. É um material que parece plástico, mas que o pessoal usa geralmente nos paralamas do carro. Porque o que acontece? Numa colisão frontal, aquela chapa de ferro, ela trava a porta, então dificulta o acesso, dificulta você conseguir sair do carro. E se você estiver desacordado, o bombeiro ele não consegue abrir aquela porta, porque aquela chapa de ferro ela trava a sua porta. Então o pessoal usa o polipropileno. É um material bem flexível e você força, como a porta é de ferro, muito mais forte do que o material ali plástico, e fica mais fácil o acesso. Perfeito, bacana. Thiago, quero agradecer de coração a sua participação. Quer mandar um beijo para alguém? Cara, um beijão para a Graciele, que a gente viu aí no começo, fazia muito tempo que eu não falava com ela, e um beijão para vocês também que estão nos assistindo. E quem quiser te contratar. Quem quiser te contratar não também. Não estou entregando currículo. Mas se alguém quiser comprar carro. Compra carro, contratar, que eu digo como consultor. Tá lá, quer contratar, quer ter uma assessoria. Como é que faz? Quem quiser, né, comprar, vender carros, ou até mesmo, como você disse, uma consultoria. Tá? Perfeito. Eu vou comprar um carro aqui, estou com dúvida, como que eu faço? Se quiser me ligar, pode passar o telefone? Pode, deve. Então vamos lá, é 19 97413 0388. Vamos repetir de novo. 19 97413 0388. Se você precisar de alguma ajuda, tiver com dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Bacana. Então a gente quer agradecer de coração, agradecer a todo mundo que esteve participando, ao Carlitos Fussi da Lecar Veículos. Lecar. Eu ia falar lá de Piracicaba. Carlitos, beijão para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Aí também quem estiver lá em Piracicaba pode procurar o Carlos lá também, que ele vai ajudar. É um amigo nosso, é primo, na verdade, e conhece bastante carro. Tá lá, ele mudou daqui, foi lá para Piracicaba, ele foi viver lá. Pertinho. Mas está lá com a família, montou loja lá, está trabalhando lá bastante, bacana. Fique com Deus aí em Piracicaba. E ele fala para mim, você está me devendo uma visita. E realmente estou devendo uma visita lá. Vai lá comer um peixe lá na Rua do Porto. Vamos lá, eu tenho que ir lá. Olha, beijão para vocês, obrigado pela audiência. A gente pede 1000 desculpas pro início, na hora que começou a cair aqui a internet. Mas faz parte, né? A internet está aqui e de vez em quando ela dá problema. Mas o bate-papo de terça funciona de qualquer jeito. Ele com internet, sem internet, a gente vai pro ar de qualquer jeito. A gente dá um jeito aqui e vai trabalhando. Quero mandar um beijo para Clarinha. Beijo, Clara, obrigado ter vindo aqui para a gente poder falar também do projeto que está aí, do Rotaract. E aí depois eu vou colocar todas as informações aqui para poder divulgar para vocês. Olha, show de bola. Até a próxima. Semana que vem tem mais um bate-papo de terça. Beijos, valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.